E eu via um campo aberto, um lugar muito sombrio, muito tenebroso, e via muitas entidades malignas, demônios. Olá, meus queridos, paz do Senhor a todos, tudo bem contigo? Maravilha. Eu quero compartilhar com vocês algo de Deus, algo que vai trazer reflexão, alerta. Eu quero nessa oportunidade começar lendo um versículo bíblico muito importante que está em Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 28, que diz assim: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. E que pese esse contexto aqui ser muito importante, porque aqui está falando sobre os falsos profetas, aqui está falando sobre as falsas revelações, as falsas profecias, que mantinham o povo nos seus pecados e fazia o povo errar. Então é importante esse contexto, né? Mas eu não quero propriamente entrar nesse mérito, embora, como eu disse, ele é muito importante, principalmente para os dias em que estamos vivendo, em que as pessoas falam o que os outros querem ouvir. As pessoas, a grande maioria, querem se livrar de seus problemas, de suas dores, querem ter uma dor resolvida. Se resolver aquele momento é o que importa, independentemente de qualquer outra coisa. E aí é um grande perigo, porque aqui nessa vida nós temos aflições, nós temos lutas, batalhas, temos as nossas necessidades, e aqui é isso. Mas nós nunca devemos esquecer que nós que servimos a Deus, nós servimos para entrar no céu, para sermos salvos. E para ser salvo, a Bíblia já diz claramente: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, antes de continuar, é importante fazer essa consideração para você, né? É muito importante você ter isso na sua mente, que apesar dos pesares e de tantas lutas que enfrentamos, Jesus ele está nos dizendo, através de toda a sua palavra, para nós servirmos a Ele em santidade, abandonar o pecado, abandonar o erro, abandonar o mal, né? Purificar o coração, purificar as vestes, servir a Deus com inteireza de coração. Mas eu quero compartilhar algo que me ocorreu nessa madrugada, algo que me veio, né? Um sonho, como eu disse, como eu li. E o sonho, você com certeza já teve sonhos que não foram apenas um sonho natural, um sonho que vem de uma preocupação, de um cansaço, mas aquele sonho que é um alerta de Deus. É quando o mundo espiritual se abre e você vê o outro lado, a situação que está por detrás de algumas coisas, e eu creio que você já teve isso. É muito importante você atentar bem para isso, orar e fazer algo com relação ao que você recebeu. Porque apenas ter o sonho e não fazer nada, não muda nada, aliás, piora o estado. E outro detalhe importante é que tudo que nós tivemos de experiências pessoais devemos levar para a palavra. É nela que nós vamos fazer um filtro daquilo, para ver se não é uma armadilha do inimigo ou coisas da nossa própria vida. Então tudo leva-se para a palavra. Se na palavra confrontar com o que a Bíblia nos ensina à luz de todas as Escrituras, então rejeite. Bom, e eu via um campo aberto, um lugar muito sombrio, muito tenebroso, e via muitas entidades malignas, demônios. E esses demônios estavam muito focados, muito sérios, muito determinados, muito empenhados, muito ocupados naquela missão. E eu via luzes de laser, aquelas luzes vermelhas, né? Estavam esparramadas
e atingiu um público. Atingiu pessoas, mas estava afetando e obtendo êxito sobre um público. E esse público eram as crianças. Eram as crianças. E eu via, né, o desespero, né, dessas crianças, o pedido de socorro, o grito, e eu comecei a entrar naquela batalha de tentar salvar, de tentar ajudar, e fui naquela luta, e fui naquela correria, e fui naquela coisa terrível, né, daquele desespero, e acordei no meio da madrugada com cansaço, muito cansaço. E aí achei por bem de compartilhar com você. E qual que é a minha reflexão? Primeiramente, sobre o nós adultos. Nós não podemos negar o que nós temos visto, em sua grande maioria, pessoas desfocadas das coisas do reino de Deus, pessoas envolvidas apenas consigo mesmas, buscando apenas o aqui e agora, esperando em Jesus só nessa vida, pessoas que estão tão embebedadas por promoções e por conforto terreno, que já ficaram cegas para si mesma e para aqueles que estão à sua volta. Então a minha primeira reflexão recai sobre nós que somos adultos. Nós devemos, de uma vez por toda, dar um basta nessa complacência espiritual em que temos vivido. Nessa letargia espiritual. Abrir mão desse orgulho, desse rancor, desse ódio, desses pecados que são pecados de estimação. Abandonar todo esse mal. E falo de pecados que são conhecidos e os que não são conhecidos. Os ocultos, os que estão no subconsciente, mas que Deus vê, para podermos reviver espiritualmente. Agir drasticamente contra todo o pecado. É isso que a maioria não quer. Do mundo. Não quer abandonar o prazer do vício, o prazer da prostituição, o prazer da mentira, o prazer da desonestidade, o prazer dessas coisas más, para viver uma vida reta com o Senhor. Mas você não, meu irmão. Minha irmã, você não. Falo principalmente você que conhece a palavra. E ao mesmo tempo olhar para aqueles que têm criança em casa, olhar para a sua família, mas principalmente aqueles que têm criança em casa, como eu. Tenho meus dois. Porque o inimigo mirou eles. Eles não estão brincando, eles estão focados, estão sérios para poder atingir. E nós devemos agora chegar mais perto, tomar cuidado, porque o diabo quer confundir a identidade das nossas crianças. O diabo quer atormentá-las, quer usá-las, quer destruí-las. Porque destruindo a criança, ele destrói a adolescência, ele destrói a juventude e a vida adulta compromete-se. Então esse alerta de hoje, ele atinge a todos. Essas crianças, nós que temos esses dependentes, esses pequenos em casa, eles estão olhando o que a gente faz, o que a gente diz. E o seu exemplo, o meu exemplo, fala muito mais alto. Cuidado com o que você diz, com o que você fala, com o que você pensa. A vida que você leva vai ser reproduzida por aqueles que estão à sua volta. Busque ao Senhor, ore com seus filhos, ore por eles, ore pela sua família, levante-se do chão e comece a servir a Deus enquanto é tempo, porque nunca é tarde. Está nessa vida, está aqui respirando, há esperança. Ainda há esperança. Com algumas exceções que no mundo espiritual a gente entende que alguns já pecaram para a morte, que já cometeram pecados além, mas com essas devidas ressalvas, você que ainda sente o temor, você que ainda sente a necessidade de mudar, de melhorar, de buscar a Deus, então é com você que eu estou falando. Essa mensagem, esse vídeo é para você. Olhe para os seus pequenos, busque ao Senhor. Vou falar mais uma vez, vai lá verificar o que eles estão ouvindo, o que eles estão jogando, o que eles estão assistindo. Ah, pastor, mas isso aí é muito fanatismo. Não é não. É espiritualizar demais, não é não. Porque enquanto você acha assim, ou está não achando nada, os demônios estão sérios, focados, determinados para poder destruir. Que o Senhor tenha misericórdia da minha e da sua vida. E que Ele desperte-nos para essa etapa final. Já estamos na reta final. Levante-se.
Faça o que Deus está te mandando fazer. Perdoe, purifique, limpe seu coração. Santifique a sua vida, busque ao Senhor. Se una, deixe aqueles que não querem nada com Deus para lá. Mas você busque a Deus enquanto se pode achar. Há uma grande realidade do outro lado nos esperando. Bênçãos, gozo, descanso para aqueles que estão em comunhão com o Senhor e que vão para a glória com Cristo, mas desespero, tormento, muito tormento para aqueles que partem sem a vida com Deus. Que Deus tenha misericórdia de você, sua casa, sua família. É tempo de buscar ao Senhor. Deus abençoe.